Gravando então. Vou retomar aqui nesse trecho. Também no exemplo seguinte, comunicado por Theodor Hayek, o lapso verbal equivale a uma autotraição. Uma moça devia ficar noiva de um rapaz que lhe era antipático, para que os dois jovens se tornassem mais próximos. Os seus pais combinaram uma reunião, na qual seriam incluídos também os futuros noivo e noiva. A moça tinha domínio suficiente sobre si mesma para não deixar que seu pretendente, que se comportava de modo tão galante com ela, percebesse sua aversão. Mas a pergunta de sua mãe, se ela gostava do rapaz, ela respondeu polidamente: sim, ele é muito detestável. Daí, liebenswidrig, em vez de liebenswürdig, amável. Não menos revelador, é outro, que Otto Rank descreve como lapso verbal xistoso, sobre uma mulher casada que gostava de ouvir anedotas de quem se afirmava que ela também seria avessa a relações extraconjugais, caso elas fossem amparadas por presentes adequados. Narra um jovem que também se candidata aos seus favores, não sem segundas intenções. A seguinte velha história: de dois parceiros comerciantes, um deles se empenha em conseguir favores da mulher, um tanto arisca de seu companheiro. Por fim, ela quer conceder os favores em troca de um presente de 1.000 florins. Quando então seu marido quer sair em viagem, seu companheiro lhe pede emprestados 1.000 florins e promete devolvê-los já no dia seguinte para sua mulher. Naturalmente, ele deu então essa quantia à mulher como uma suposta recompensa de amor, que no fim ainda se acreditou descoberta quando seu marido, ao regressar, pede-lhe os 1.000 florins. E ao seu prejuízo, ainda foi acrescentada a afronta, quando o jovem chegou ao ponto da narração dessa história, em que o sedutor diz ao companheiro: eu vou devolver o dinheiro amanhã para sua mulher. Sua interlocutora interrompeu com essas palavras reveladoras: diga-me, o senhor já não me devolveu isso? Ah, perdão, eu quis dizer, contou isso. Dificilmente ela poderia ter dado uma indicação mais clara, sem dizê-lo de maneira expressa, de sua disposição a se entregar sob as mesmas condições. Um belo caso desse tipo de autotraição, com desenlace inofensivo, foi relatado por Victor Taussky, sob o título de A Crença dos Antepassados. Como minha noiva era cristã, contou o senhor A, e não quis se converter ao judaísmo, eu mesmo tive de me converter do judaísmo ao cristianismo, para podermos nos casar. Troquei de confissão religiosa, não sem resistência interna, mas o objetivo pareceu-me justificar a mudança de confissão religiosa. Tanto mais que minha adesão ao judaísmo tinha sido externa, sem nenhuma convicção religiosa, já que eu nunca tive algo assim. Apesar disso, continuei sempre a me apresentar como pertencente ao judaísmo. E poucos dos meus conhecidos sabem que eu sou batizado. Desse casamento nasceram 2 filhos que foram batizados como cristãos. Quando os meninos alcançaram certa idade, foram informados de sua ascendência judaica, para que as influências antissemitas da escola não se voltassem contra o pai por esse motivo tão supérfluo. Há alguns anos,
eu e meus filhos, que à época estudavam na escola primária, hospedamos-nos hospedamo-nos nas férias de verão em D, na casa da família de um professor. Até que um dia, quando sentamos para o lanche com os nossos anfitriões a propósito, amáveis, a dona da casa, que nada suspeitava da ascendência judaica de seus veranistas, dirigiu alguns ataques muito afiados contra os judeus. Vale frisar o quanto que essa pontuação também deve ter mexido com Freud, né? Já visto que ele era judeu. Eu deveria ter, então, esclarecido corajosamente a situação, para dar aos meus filhos o exemplo de coragem da convicção. Mas temi os enfrentamentos desagradáveis que costumam se seguir a esse tipo de confissão. Além disso, eu receava a possibilidade de eventualmente ter de abandonar o bom alojamento que tínhamos encontrado e, desse modo, estragar o já limitado período de férias minha e de meus filhos, caso o comportamento de nossos anfitriões se tornasse inamistoso, porque nós éramos judeus. Entretanto, como eu podia esperar que meus filhos revelassem a momentosa verdade de modo tão franco e não preconceituoso, se eles permanecessem ainda por mais tempo na conversa, decidi afastá-los da nossa companhia, mandando-os ao jardim. Vão para o jardim, judeus. Eu disse e corrigi rapidamente, meninos, né? Notem que a palavra aqui, Juden. Eu disse e corrigi rapidamente, Jungen. Com isso, eu ajudei, portanto, a minha coragem da convicção. Ou seja, toda aquela energia psíquica que estava reprimida, ela escoa através desse lapso verbal, a se expressar através de um ato falho. Os outros não tinham de fato extraído nenhuma consequência desse lapso verbal, porque não atribuíram a ele nenhuma importância, mas eu tive de aprender a lição de que a crença dos antepassados não se deixa renegar sem punição quando se é filho e se tem filhos. Pessoal, alguma consideração, pontuação? Alguém já passou por uma situação assim? Alguém gostaria de trazer para o grande grupo? Acho que ali ficou um exemplo bem... Luiz, por favor. Bom dia, pessoal. Michel, eu queria só fazer uma observação, assim, né, e até tirar uma dúvida, né, se o idioma pode ser um fator para que se cometa mais atos falhos. Por que eu estou falando isso assim? Você repara que as palavras, né, em alemão elas são muito similares, né, quando ali, por exemplo, judeu, né, de meninos, né, muda ali, acho que uma letra, né, ou, por exemplo, aí sai o D, entra o G e um N, né, e se você reparar, pô, judeu e meninos em português, a relação é muito diferente, né? Assim, de significante. A forma como você escreve, as letras. Será que determinados idiomas, né, suscita mais um ato falho do que outros? Olha, pela troca de palavras, sim, faz sentido a tua consideração. O que eu trago, talvez, para o nosso embate, Luiz, talvez se ele, de que forma ele encontraria uma palavra que se assemelhasse para aliviar essa tensão psíquica, porque eu penso que de alguma forma isso tem que sair, entendeu, Luiz? Talvez seja mais fácil, seja mais propenso nesse idioma, mas até é interessante isso que tu falou, porque o Meringer e o Mayer, eles falavam que essa troca de palavras, ela só era pela proximidade das letras, né? O Mayer e o Meringer falam isso. Porém, o Freud diz que não é só isso.
Tá? O Freud, ele menciona que não é pela proximidade das palavras, mas pelo contexto que está em questão. Tá? Perfeito. Realmente, se você parar, assim, quase todos os lápis que você percebe aqui, né, é o jogo de palavras, né, as letras que compõem as palavras são muito similares, né, muito parecidas no alemão, né. Eu não Sim. sei se isso... E no Brasil, né, a língua portuguesa, são palavras muito distintas uma das outras, né. É lógico que você vai cair no lápis, inevitavelmente, porque o seu inconsciente manda, né. Mas me parece que no alemão a coisa se torna mais fácil Mas pelas letras são muito similares, sim, né? sim, A faz escrita, a sentido. grafia. Faz sentido, mas eu lembro até um exemplo que eu citei em um encontro nosso anterior, Luiz, que no italiano também, quando o Papa Francisco utiliza a expressão cazzo no lugar de caso, né? É, Então tem esse ponto também, mas a proximidade das palavras me parece que suscita isso com certeza absoluta. Faz sentido, ao meu ver, essa pontuação. Rose, por favor. Michel, essa pergunta nós já havíamos em outro momento discutido sobre, né? Agora estive aqui pensando, o inconsciente ele não se engana. Ele não pode se enganar com uma simples troca de letrinha. Ele não tem, a capacidade dele é atemporal. Então não Uhum, cabe essa troca inocente. Foi o insight que eu tive agora, né? uhum. Não, é interessante lembrar também no conceito que o inconsciente, ele não é irracional, né? O inconsciente, ele tem a sua própria linguagem, ele se estrutura como uma linguagem, mas é pertinente isso que tu apresentou. Eu seguiria na linha do Freud, assim, e continuaria com as desconfianças, tá? Alguém gostaria de fazer alguma consideração a mais que pudesse enriquecer a conversa? Acho que o ponto do que o Luiz trouxe é extremamente relevante, e também o que a Rose também trouxe, e assim como o Freud é considerado um autor muito generoso por deixar pontas soltas para continuar a pesquisa, o Wilfred Bion, também é um autor que propicia também muitas pesquisas, né? Deixo em aberto esse ponto para os colegas, né? Temos margem aí, talvez um artigo acadêmico sobre esses lapsos verbais, esses atos falhos e a sua relação com as palavras, né? Dá para aprofundar mais a pesquisa. Acho que seria bem interessante. Então eu sigo mais um pouquinho, mas é pertinente. Luiz, Rose, exatamente essa é a proposta do nosso encontro, tá? Trazer essas questões para a gente ir pensando. De modo algum, tem efeito inofensivo o caso a seguir de lapso verbal. Bem, mais ou menos o que nós estávamos falando, né? As palavras inofensivas, que em tese não seriam tão inofensivas assim. Pessoal, eu tive um insight aqui agora, e eu queria, aos colegas que quiserem fazer um print do nosso encontro e postar no Instagram de vocês, eu acho que é uma boa, tá? Por que eu menciono isso? É uma oportunidade de mostrar para os seus analisandos que vocês estão estudando, que vocês simplesmente não sentam na frente deles e eureka, escutam eles e não estão trabalhando, tá? É só uma sugestão. Então, quem tiver a, o desejo aí de fazer um print, tirar uma foto, é uma boa sugestão. Eu vi ali a questão da eusenia, boa ideia dela, é bem pertinente isso. Ótima ideia, só que infelizmente a minha tecnologia não é suficiente para eu fazer isso. Se Não, alguém então puder me dar o suporte, eu agradeço. Ótima não, ideia. eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou tirar o print depois. Antes do final, eu vou abrir, eu peço que daí antes do final o pessoal abra a câmera, e daí eu tiro um print da tela e coloco lá no grupo. E daí todo mundo pode pegar e jogar no Instagram
de vocês, acho que vai ser legal para mostrar que estão estudando, que estão trabalhando. Ô Luiz, Francisco, eu gostaria de fazer uma pergunta. Como é o nome do livro que está estudando? Porque eu estou entrando hoje e aí estou meio perdida. Desculpa. Tá. É Psicopatologia da Vida Cotidiana. Tá bom? Obra de 1901. Tá, obrigada. De nada. Então, vamos retomar aqui onde que eu parei. Eusenice, eu vou fechar o microfone. Tá, já fechasse. Vamos lá. De modo algum, tem efeito inofensivo o caso a seguir de lapso verbal, que eu não comunicaria se o próprio juiz não o tivesse registrado durante o julgamento para essa coleção. Um soldado do Exército Popular culpabilizado por roubo declarou desde então ainda: não fui dispensado deste posto de ladrão. Olha só. Diebstellung, em vez de Dienststellung, posto de serviço. Bem o que o Luiz falou, né? A proximidade das palavras do alemão realmente são muito, muito, muito grande. Então, posto de ladrão para o posto de serviço. De modo que, por enquanto, ainda pertenço ao Exército Popular. Divertido é o efeito do lapso verbal quando é usado como meio para confirmar no curso de uma contradição. Algo que pode ser muito útil para um médico no trabalho psicanalítico. Certa vez, tive de interpretar o sonho de um dos meus pacientes em que aparecia o nome Yauner. O sonhador conhecia uma pessoa com esse nome, mas não se conseguia descobrir por que essa pessoa foi tomada no contexto do sonho. E por isso, arrisquei a suposição. Aqui eu lembro vocês, né, pessoal? Numa análise, a função do analista é levantar hipóteses e suposições. Nada além disso. A gente não tem certezas, tá? Isso é um ponto importante sempre elencar. Suposição de que isso podia ter acontecido meramente por causa do nome, que soava parecido com o insulto, Gauner, gatuno, trapaceiro. O paciente o contestou imediata e energicamente, porém, cometeu um lapso verbal e confirmou minha suposição, pois ele se serviu da substituição uma segunda vez. Sua resposta foi: isso me parece gewagt demais, em vez de gewagt, atrevido. Quando eu lhe chamei a atenção para o lapso verbal, ele aceitou a minha interpretação. Quando em um debate sério acontece a um dos dois debatedores um lapso verbal como esse, que transforma a intenção do discurso em seu oposto. Isso coloca imediatamente desvantagem em relação ao outro, que raramente perde a oportunidade de tirar proveito da sua melhor posição. Então, pessoal, ficou claro esse trecho aqui para vocês? O que vocês acharam ali sobre essa troca de palavra? Alguém gostaria de pontuar alguma coisa? Não? Então, sigo mais um pouco. Desse modo, fica claro que as pessoas, de maneira bem geral, dão aos lapsos verbais e aos outros atos falhos a mesma interpretação que eu defendo neste livro. Mesmo que não se declarem partidárias dessa concepção na teoria, e mesmo que, no que diz respeito à sua própria pessoa, elas não se sintam inclinadas a renunciar à comodidade ligada à tolerância dos atos falhos. A hilaridade e a ironia que esse mau funcionamento da fala provoca, com certeza, no momento decisivo, testemunham contra a convenção supostamente aceita por todos, de que um lapso verbal seria um lapsus
linguae, sem significado psicológico. Ninguém menos do que o chanceler do Império Alemão, o príncipe Belov, que tentou salvar por meio de uma objeção como essa, a situação em que ficou quando o texto de seu discurso em defesa do seu imperador, em novembro de 1907, voltou-se em seu contrário por meio de um lapso verbal. Quanto ao presente, a essa nova era do imperador Guilherme II, eu apenas posso repetir o que disse há um ano, que seria despropositado e injusto falar sobre um círculo de conselheiros responsáveis em torno do nosso imperador. Gritos entusiasmados, irresponsáveis. Conselheiros irresponsáveis. Perdoem o lapso linguae. Risos. Nesse caso, a frase do príncipe ficou um tanto obscurecida pelo acúmulo de negações. A simpatia pelo orador e a consideração por sua posição difícil tiveram por efeito que esse lapso verbal não fosse depois usado contra ele. Pior que isso, ocorreu um ano depois, no mesmo lugar, com outro que queria exortar a uma manifestação irrestrita, em apoio ao imperador. E nisso, um grave lapso verbal o advertiu de que outros sentimentos habitavam o seu peito leal. Latman, Partido Nacional Alemão, na questão do manifesto, apoiamo-nos no regimento de Reichstag, parlamento. Segundo este, o Reichstag tem o direito de dirigir esse manifesto ao imperador. Acreditamos que o pensamento unânime e o desejo do povo alemão consistam em poder fazer uma manifestação unificada, também nessa oportunidade, e se nós pudéssemos fazê-lo de uma forma que leve em conta os sentimentos monarquistas, então também devemos fazê-lo. Nec gratulus, sem espinha dorsal. Grande animação durante alguns minutos. Meus senhores, não era hic glatus, mas riclatus, incondicionalmente. Risadas. E a manifestação incondicional do povo, assim, esperamos, haverá que ser também aceita por nosso imperador nesses tempos difíceis. Né? Notem que nesses discursos que surgem esses atos, esses lapsos verbais, notem que muitas vezes os oradores estão lendo, em muitos casos, e mesmo assim eles citam de forma equivocada. No início dessa obra, nós lemos um discurso do George W. Bush Jr., no qual ele falava de uma invasão, se eu não estou equivocado, ao Afeganistão ou ao Iraque. E ele citava sobre saber que não haviam armas químicas. Ele estava lendo o discurso. Quando a Al Jazeera fez a menção ao Freudian Slip, que é o ato falho, é o nome em inglês, eles dizem, pela primeira vez, o Bush fala uma verdade. Nesse ato falho, ele estava com o discurso, estava lendo. Então, o inconsciente se manifesta, na teoria freudiana, indiferente se tu estás lendo ou não. Então, tu imagina de uma forma tão espontânea que a associação livre propicia. Né? Reitero aquela teoria da técnica ativa do Ferenczi. O Ferenczi visava gerar tensões psíquicas, e quanto mais a gente suscita tensão psíquica no nosso analisando, maior a produção de atos falhos virão à tona, ok? E quanto mais relaxado vai estar o nosso analisando, mais os sonhos vêm à tona. Isso era o que o Ferenczi mencionava. Alguém gostaria de pontuar algo enquanto eu tomo uma água? Acabou a água. Então, voltando aqui para a gente dar conta do texto. O von Wertz, de 12 de novembro de 1908,
né? Ano a propósito que o Ferenczi e o Freud se conhecem, tá? 1908. Não perdeu a oportunidade de apontar o significado psicológico desse lapso verbal. É provável que nunca, em nenhum parlamento, um membro tenha caracterizado tão adequadamente a involuntária autoacusação. Sua atitude e da maioria parlamentar em relação ao monarca, como sucedeu com o antissemita Lachmann, quando no segundo dia da interpelação, ao falar com solene emoção, escorregou na confissão de que ele e seus amigos queriam dizer sua opinião ao imperador Hic Gratus, sem espinha dorsal e resolutamente. Uma tempestuosa animação vinda de todos os lados abafou as posteriores palavras do infeliz, que ainda achou necessário balbuciar, desculpando-se expressamente que na verdade ele queria dizer irrestritamente. Incluo ainda um exemplo em que o lapso adquiriu o caráter francamente estranho de uma profecia no começo de 1923. Houve uma grande comoção no mundo das finanças internacionais, quando o banqueiro X, homem muito jovem, provavelmente um dos mais jovens dentre os novos ricos de W, e sem dúvida o mais rico e mais jovem, obteve depois de uma breve luta a posse majoritária das ações do banco. O que então teve como consequência o fato de que, em uma Assembleia Geral extraordinária, os antigos diretores dessa instituição financista da velha escola não foram reeleitos, e o jovem X tornou-se presidente do banco. No discurso de despedida, proferiu pelo diretor administrativo Dr. Y, em homenagem ao velho presidente que não foi reeleito. Vários ouvintes notaram o lamentável lapso verbal do orador, que se repetiu várias vezes. Ou seja, não foi uma vez só, foram várias ainda, para vocês verem que o lapso verbal pode ser mais vezes ainda. Ele falou seguidamente do falecido Daishen Deden, presidente, em vez de Auschen Denden, destituído, exonerado. Então, o presidente, em vez de destituído, exonerado. Ele falou falecido. Aconteceu então que o antigo presidente não reeleito morreu alguns dias depois desta reunião, mas ele já tinha ultrapassado a casa dos 80 anos. Né? Provavelmente era assim que ele o via, né? Como alguém que já estava com o pé na cova, digamos assim. Luiz, por favor. Creio que tenha sido aqui um erro, talvez, da digitação aqui do livro, mas esse livro você disse que é de 1901, não é isso? É o original, né? Original. Desculpa, agora tem aqui uma estranha profecia, no começo de 1923. Isso. Ele estava profetizando alguma coisa que iria acontecer, eu não entendi isso. Porque assim, esse livro é de 1901... Sim, mas é que tem um pequeno detalhe, tá? Realmente, esse livro ele foi escrito assim, só porque o próprio Freud ele vai fazendo sempre anotações posteriores, tá? Então, a primeira edição é aí, mas o Freud, a teoria, por isso que quando a gente lê o Freud de forma cronológica, às vezes é muito complicado a gente ler. Essa edição especial que a gente está vendo da editora Autêntica, ela é uma edição que ela busca textos que são correlatos ao tema de psicopatologia da vida cotidiana. Então, ele busca textos à frente e atrás também. Tá? Ele não é igual da editora Imago, que é bem certinho, assim, que é mais cronológico, tá? Mas a profecia que ele diz respeito é a profecia que o sujeito acabou morrendo. Morrendo depois, Isso. Mas daí, né, Luiz? Poxa, o cara já estava com uns 80 anos. Lógico. Em 1923, estava fazendo hora extra já.
né? Naquela Verdade. época, a expectativa de vida era muito menor. 80 anos naquela época era alguém com mais de 100 anos hoje. Fácil, fácil, posso te dizer isso. Mas legal essa consideração que tu apontou, Luiz, bem importante, até para a gente se ater que na editora autêntica tem essa peculiaridade, tá? Essa coleção que a gente está lendo é uma coleção que ela junta os textos por tema. Ela não é uma exatamente como Freud escreveu, tá? Ela é uma compilação de vários textos que dizem Mas ele pode ter respeito. feito algum tipo de atualização também numa outra edição, talvez tivesse acontecido, né? Sim, sim. O Freud ele tinha muito essa característica de sempre ir atualizando, né? Haja vista que tu pega ali a interpretação dos sonhos, durante os 7 primeiros anos da obra, vendeu 400 obras. Em tese, foi um fracasso de vendas, tá? Se comparado com o que é hoje a interpretação dos sonhos, né? Pessoal, ficou claro, ficou meio confuso aí para entenderem sobre isso que nós estamos lendo aqui. Tranquilo para todo mundo? Acho que ficou tranquilo, né, Luiz? Oi, ficou assim, não, entendi a Tá. profecia. Obrigado. Não, show de bola. Um belo exemplo de lapso verbal em que a finalidade não é tanto trair o falante, mas dar algo a entender ao ouvinte que se situa fora da cena. Encontra-se em Wallenstein, Piccolomini, ato 1, cena 5, e nos mostra que o poeta, que aqui se serve desse recurso, estava bem familiarizado com o mecanismo e o sentido do lapso verbal. Na cena anterior, Max Piccolomini tomou apaixonadamente o partido do Duque de Wallenstein e, ao fazê-lo, entusiasmou-se com as bênçãos da paz que se revelaram e ele em sua viagem. Enquanto acompanhava ao campo a filha de Wallenstein, ele deixa seu pai, o emissário da corte, Kestberg, profundamente consternado, e então prossegue a quinta cena. Kestenberg, ai de nós, e vai ficar assim? Amigo, e nós o deixamos partir nesse delírio, sem chamá-lo de volta imediatamente, sem abrir os olhos agora mesmo. Otávio, recombrando-se de uma meditação profunda, agora ele abriu os meus. E eu vejo mais o que me alegra. Kestenberg, o que há, amigo? Otávio, essa viagem maldita, Kestenberg, por quê? O que há? Venha, eu tenho. De seguir imediatamente a infeliz pista, ver com os meus olhos, venha, quer levá-lo dali. Kestenberg, então, para onde? Otávio, apressado, até ela. Kestenberg, até? Otávio corrige-se. Até o Duque. Vamos, etc. O pequeno lapso de fala até ela, em vez de até ele, deve nos revelar que o pai entendeu o motivo da tomada de partido de seu filho, enquanto o cortesão reclama que ele está lhe falando por verdadeiros enigmas. Outro exemplo da utilização poética de lapso verbal foi descoberto em Shakespeare por Otto Rank. Cito a comunicação de Rank de acordo com a Zentrablatt für Psicoanálise 1.3. No Mercador de Veneza, de Shakespeare, ato 3, cena 2, encontra-se um lapso verbal que, do ponto de vista poético, possui uma motivação extremamente sutil, além de ser brilhantemente explorado em sua técnica, o qual, como o que Freud mostrou em Wallenstein, revela que os poetas conhecem muito bem o mecanismo e o sentido desse ato falho e pressupõem que também o ouvinte vá compreendê-los. Pórcia, compelida pela vontade de seu pai à escolha de um marido por sorteio, escapou até então de todos os seus pretendentes e desejados por uma obra do acaso. Como, por fim, ela encontrou em Bassanio o pretendente a quem ela realmente se apegou, ela tem de temer que ele também tire a sorte falsa,
ela gostaria muito de dizer-lhe, então, que, mesmo nesse caso, ele pode estar seguro de seu amor, mas isso lhe é impedido por seu juramento. Nessa cisão íntima, o poeta a faz dizer ao bem-vindo pretendente: não te apresse, eu suplico. Espera 1 ou 2 dias antes de tentares a sorte, pois se escolheres mal, perco a tua companhia. Por isso, abstenha-te um pouco. Algo me diz, mas não é o amor que não te perdoarei. Eu te poderia ensinar a escolher bem, mas isso quebraria o meu juramento. Isso eu não quero. Então podes perder-me, mas se o fizeres, levar-me-ei a desejar pecar, de ter sido perjura. Malditos sejam teus olhos, que de tanto me enfeitiçaram e me dividiram. Metade de mim é tua, a outra metade é tua. Minha, quero dizer, mas sendo minha é tua, e assim inteiramente tua. Justamente aquilo que ela gostaria de apenas insinuar-lhe levemente, pois na realidade deveria ocultar-lhe absolutamente que mesmo antes da escolha ela já era inteiramente sua e o amava. Isso que o poeta deixa abertamente transparecer com admirável e requintada sensibilidade psicológica no lapso, e sabe acalmar por meio desse artifício artístico a intolerável incerteza do amante, bem como a tensão compenetrada do ouvinte sobre o resultado da escolha. Eu atento aqui aos colegas, né, o quanto a gente encontra citações poéticas e filosóficas de romanos, gregos, o Shakespeare, nos mais diversos psicanalistas, como a gente vê no Otto Rank, como a gente vê no próprio Freud, né? E daí, por que eu menciono isso? A importância que tem de nós na psicanálise, lembrar que a epistemologia da psicanálise é da filosofia. Então, só ler psicanálise é um pouquinho complicado, às vezes é necessário nós escaparmos e irmos para obras de literatura, de filosofia, quiçá até mesmo história, e essa importância de ter um repertório vasto na questão até erudita, né? Que a psicanálise ela se constitui disso. Por isso, se nós ficamos no âmbito da polêmica que tem agora em abril de 2025, sobre a psicanálise ser exclusiva de médicos e de psicólogos. E quando a gente tem um Otto Rank, um Theodor Hayek e diversas leituras em outras searas, né? Pensadores como o Joel Biermann, pensadores como o Renato Mezan. Então, essa pluralidade que a psicanálise suscita a nós. Colegas, alguém quer pontuar alguma coisa, algum insight que teve, alguma consideração? Para que não... Rose, por favor. Isso daí é verdade o que você está falando, porque Fernando Pessoa, né? Eu ainda brinco que Fernando Pessoa é bem melhor que Freud, porque ele consegue colocar na poesia a psicanálise, né? E tem que ser gênio para isso. Eu encontro muito, muito em Fernando Pessoa a psicanálise. Aqui no Brasil nós temos o Mário de Andrade, inclusive, fazendo diversas referências à psicanálise nas obras dele. Né? Quando a gente lê ali essas obras deles, vocês vão encontrar elementos como o id, que é citado nas obras dele. Quando a gente fala do Fernando Pessoa, que tu disseste, Rose, eu gosto de fazer uma associação, eu faço direto essa associação com o falso self do Winnicott, né? Quando ele diz, coloquei a máscara para dormir na cama e fui para dentro do armário. Né? Então, nitidamente aí nós temos uma referência a esse falso self ou o conceito de clivagem do Ferenczi, né? O Freud, ele tinha essa acessibilidade que ela... acho que era o Freud que falava isso, que os poetas conseguem chegar antes
que muitos médicos chegam. Exatamente, acho que é o mesmo poema quando ele fala, quando me olhei no espelho, tirei a máscara, já não me reconheci. Nossa, é perfeito. Esse é a tabacaria, esse Sim, a poema dele. tabacaria. Fantástico. Muito bom. Só para Né? contribuir. Não, obrigado, e é muito, muito válido, porque senão fica um monopólio, um monólogo, né? Pessoal, vou seguir então mais um pouquinho com a leitura aqui, já que ninguém quer fazer nenhuma colocação mais. Justamente aquilo que ela gostaria de apenas insinuar-lhe levemente, pois na realidade deveria ocultar-lhe absolutamente que mesmo antes da escolha, ela já era inteiramente sua e o amava. É isso que o poeta deixa abertamente transparecer com admirável e requintada sensibilidade psicológica no lapso. E sabe acalmar por meio desse artifício artístico a intolerável incerteza do amante, bem como a atenção compenetrada do ouvinte sobre o resultado da escolha, pelo interesse que merece essa tomada de partida dos grandes escritores pela nossa concepção de lapso verbal. Considero justificado incluir um terceiro desses elementos que foi comunicado por Ernest Jones. Vamos ver o que ele fala aqui. Um exemplo de utilização literária do lapso verbal, Zentralblatt für Psychoanalyse 1.10. Otto Rank chama atenção em um artigo publicado recentemente para um belo exemplo no qual Shakespeare faz um dos seus personagens, Pórcia, cometer um lapso verbal em virtude do qual seus pensamentos secretos são revelados e a um ouvinte atento. Proponho-me a relatar um exemplo semelhante extraído de The Egoist, obra-prima do maior escritor inglês de romances, George Meredith. Segue-se resumidamente a trama do romance Sir Willoughby Patterne, um aristocrata muito admirado em seu círculo, fica noivo de uma certa Constantia Durham. Ela descobre nele um intenso egoísmo, que ele, no entanto, esconde engenhosamente do mundo, e para se esquivar do casamento, foge com um certo capitão de nome Oxford. Alguns anos depois, ele fica noivo de uma certa senhora Clara Middleton. A maior parte do livro é tão tomada com a descrição detalhada do conflito que brota na alma de Clara Middleton, quando ela descobre em seu noivo o mesmo traço proeminente de caráter, circunstâncias externas e seu conceito de honradez, e prendem a sua palavra empenhada, enquanto seu noivo lhe parece cada vez mais desprezível. Ela toma parcialmente como confidente o primo e secretário dele, Vernon Whiteford, com quem termina por se casar. Este, contudo, mantém-se afastado por lealdade a Patterne e por outros motivos. Em um monólogo sobre o seu sofrimento, Clara diz o seguinte: se um nobre homem pudesse me ver como sou, e não medisse esforços para me ajudar, ser libertada dessa prisão de espinhos e matagal. Não consigo sozinha abrir caminho para mim mesma. Sou uma covarde, um aceno com o dedo, Fingerzeig. Eu acredito que me mudaria em direção a um companheiro. Eu conseguiria fugir mesmo rasgada, sangrando e cercada de desprezo e gritaria. Constantia encontrou o soldado. Talvez ela tenha rezado, a sua prece sido atendida. Ela não agiu corretamente, mas como eu a amo por isso. Seu nome era Harry Oxford. Ela não hesitou e rompeu as amarras. Entregou-se ao outro abertamente. Moça corajosa, o que você pensa de mim? Mas eu não tenho nenhum Harry Whitford. Eu estou sozinha. O súbito reconhecimento de que ela tinha utilizado outro nome para Oxford atingiu-o como uma bofetada e tingiu sua face de vermelho flamejante. O fato de os nomes de ambos os homens terminarem em Ford
facilita evidentemente a confusão entre os dois, e ser visto por muitos como um motivo suficiente, mas o verdadeiro, mais profundo motivo foi claramente indicado pelo autor. Em outra passagem, ocorre o mesmo lapso verbal novamente. Ele é seguido por aquela hesitação espontânea e aquela repentina mudança de tema que nos são familiares na psicanálise e na obra de Jung sobre associações e que só aparecem quando se toca em um complexo semiconsciente. Paterne diz sobre Whitford em tom paternalista. Alarme falso. O bom e velho Vernon não tem a menor condição de fazer algo fora do comum. Clara responde, mas então, se Whitford, seus cisnes vêm singrando o lago. Veja como são lindos quando estão indignados. Eu justamente para lhe perguntar quando os homens que testemunham de uma evidente admiração por outra pessoa serão naturalmente corajados. Sir Willoughby retesou-se, encontrando uma súbita iluminação. Ainda em outra passagem, Clara atrai, por meio de outro lapso verbal, seu desejo secreto ter uma ligação mais íntima com Vernon Whitford. Conversando com o rapaz, ela diz, à noite, diga ao Sr. Vernon, à noite, diga ao Sr. Whitford, e etc. Vamos só ver aqui qual é a pontuação final aqui. Outros exemplos de lapso verbal que, de acordo com a intenção do autor, devem ser entendidos como dotados de sentido, e a maioria como autotraição, encontra-se em Shakespeare, Ricardo II, capítulo 2. Pessoal, encerramos então por aqui na página 97. Agradeço a parceria de todos e todas. Eu gostaria de convidar, então, os colegas para a gente fazer o seguinte, vamos fazer uma foto, então, e colocar lá no grupo, caso os colegas queiram botar no seu Instagram, até para mostrar para os seus analisandos, pacientes que vocês estão estudando, ou que nós estamos estudando, né? Vamos botar no plural. Acho que é interessante, tá? Deixa eu fechar aqui o livro, porque daí vai aparecer mais colegas. Senão vai aparecer só alguns. Pronto. Vamos lá. Aqui. Deixa eu pegar o celular que fica melhor. Fui dar o print na tela, mas o print da tela não fica tão bom quanto o celular. Vamos no velho celular de sempre. Aqui. Feito, pessoal. Agora sim, obrigado pela parceria de todos. Boa noite. Boa noite, não, bom dia. Olha o lápis verbal, eu querendo que o dia acabe já. Bom dia. Bom dia. Ou eu querendo dormir. Tchau. Tchau, gente. Obrigada.